Essa tal de democracia, ela é uma falácia no Brasil, eu já venho falando isso há muito tempo. E essa ideia de depositar a democracia somente no campo eleitoral é outra falácia. Parece que resolve todos os problemas com a questão eleitoral e a gente fica patinando 4 anos, e em 4 anos a gente vai envelhecendo, depois mais 4 anos, até chegar o momento que você morre e não se resolve o problema em nenhum setor. Mas a gente fica preso nesses 45 dias de campanha, onde a mentira é apresentada ali como se fosse algo, né, maravilhoso. E a gente vê que o estado de São Paulo, com 45 milhões de pessoas, temos os 5 candidatos, o do PSDB, o do PT. O do PT já governou a prefeitura do estado de São Paulo, não resolveu a questão da Cracolândia e ainda tem a cara de pau de falar que vai resolver enquanto governador do estado. Sendo que ele, enquanto prefeito, o fiel responsável de resolver a questão da Cracolândia, não resolveu. Que dirá enquanto governador falando que vai intervir na prefeitura e dizer como é que vai resolver o problema. Isso é uma falácia, uma mentira. Do outro lado, você tem o PSDB. Então nós temos o Tarcísio, que queiram ou não, é um cara que desenvolveu o papel dentro do ministério dele. E o interessante, ele é o indicado da Dilma. E o Bolsonaro absorveu ele. Ele não é um bolsonarista de carteirinha. Ele é um cara técnico que trabalhou e hoje se coloca como um candidato do Bolsonaro porque não tem outro caminho. E você tem o Vinícius Poit, que, ao meu ver, desenvolveu bem o seu debate. Só que o que me chamou a atenção foi ele ter falado que existe 35 milhões de pessoas que passam fome nesse país. Do outro lado, você tem o Haddad, que falou que tem 40 milhões. E aí nós temos um problema. Onde estão esses 40 milhões ou 35 milhões de pessoas que passam fome? Porque a gente tem que entender o que de fato é passar fome. Passar fome é a pessoa não comer, pô. Ela comer hoje, daqui uma semana comer de novo, ou comer picadinhos aí, vasculhando, não sei como. Fome. Mas vamos dar um exemplo mais concreto. É o que está acontecendo na Venezuela, que é colocado aí na internet, na TV o tempo todo. Inclusive, o Brasil recebeu 300 mil, né? Um pouquinho mais, de venezuelanos. Ora, a crise que está na Venezuela só veio para cá 300 mil? Ah, não, mas foi 1 milhão para a Colômbia, mais 1 milhão para o Peru. Tá. Você tem uma Venezuela de 28 milhões de pessoas, 28 milhões, só veio para o Brasil 300 mil, e mais 1 milhão ali para a Colômbia, mais 1 milhão e pouco para o Peru. Ainda você tem a maioria da população da Venezuela, e segundo aqui no Brasil, e a esquerda, aliás, a direita brasileira dizendo, olha, estão passando fome. Você tem um problema matemático aí. Porque se o Brasil tem 35 milhões de pessoas, ou 40 milhões de pessoas, onde estão essas pessoas? Nós estamos falando de um país, continente, tá? País enorme. A população está espalhada. Mas vamos pegar o centro de São Paulo. Ontem eu estive no centro de São Paulo. Se nós, de fato, tivéssemos esses números, né, de milhões, provavelmente o centro de São Paulo, eu estive na Paulista ontem, estive próximo da região do Bexiga ali também, eu não vi. Você tem os que são moradores de rua, os que ficam na rua, que morador de rua, ninguém fez a opção em morar na rua. Os que ficam na rua, tem. Mas mesmo esses, uma vez ou outra você olha ali alguém dando uma marmitex. Uma vez ou outra você vê alguém dando um lanche. E você vê os caras perambulando, ninguém guerreando por comida. Eles podem fazer a disputa deles ali pelas drogas,
mas por comida você não vê. Por outro lado, você tem ações sociais. Por outro lado, você tem os tal dos auxílios. Onde estão essas pessoas? Porque se de fato nós tivéssemos 35 milhões ou 40 milhões de pessoas passando fome, literalmente, nós teríamos uma convulsão social, que analisando do ponto de vista revolucionário, seria o momento em que ocorreria essa convulsão e entraríamos no processo de derrubada do governo. Mesmo em 2013, as pessoas não foram para as ruas para discutir a questão da fome. Elas foram para as ruas para derrubar a presidente Dilma, porque a pedalada, que não sei o que, tal. Mas a pauta não era a fome. E aí nós temos que discutir. E aquelas pessoas que foram em 2013, elas não estavam passando fome. Elas queriam a derrubada do Partido dos Trabalhadores, e com razão. Mas eu não vejo ainda esse panorama de fome. Isso eu estou calculando matematicamente. Porque se nós tivéssemos de fato 35 milhões passando fome, é semelhante àquele vídeo do Lula, em que ele disse que foi para a Europa e tal, e falou lá que tinha 25 milhões de pessoas, de crianças passando fome e tal, e o outro lá falou: olha, Lula, se de fato tivesse esses tantos milhões aí, você não conseguiria andar. A própria fala do PT responde à mentira do Haddad. Não tem esses 35 milhões, pessoal. É uma falácia. Que tem pessoas passando necessidades, eu acredito. Só que hoje, diferentemente do período da década de 40, 50, daquela questão migratória, principalmente da região do Nordeste e tal, é diferente. Hoje você tem o tal dos auxílios. Aqui na minha vila, eu vi uma conversa aqui, porque aqui sempre tem as rodinhas e tal, o pessoal está sempre conversando. Tem uma pessoa que o marido está preso, ela já recebe o auxílio, que acho que é de 1.000 e tralalá, né? E de um filho, e eles estavam discutindo lá na cadeia, na visita, que deveria ter mais um filho porque aumentou o auxílio. Olha, quer dizer, olha a cabeça da pessoa. Ela vai ter mais um filho, o marido está preso, já recebe o auxílio por um, estão pensando em ter um outro filho porque o auxílio aumentou. Então, onde está essa fome? Porque a gente vê campanhas de cesta básica daqui, cesta básica dali, auxílio, eu não vejo. Eu fui para São Paulo, eu não via essa... Porque nós teríamos que ter uma convulsão. As pessoas iriam para as ruas assim, como estão fugindo da Venezuela e brigando. E mesmo na Venezuela, não dá para você afirmar que as pessoas todas estão passando fome, porque senão você teria uma revolta popular. É só analisar as várias revoltas históricas que ocorreram no mundo. Então é uma falácia que estão colocando no processo eleitoral e para enganar. E por outro lado, eu vejo propagandas de churrascaria e tal, as pessoas comendo churrasco no final de semana na própria periferia. Como é que tem essas 35 milhões, 40 milhões de pessoas passando fome? Vocês não sabem o que é 35 milhões. Só a Argentina, que também está numa crise, tem, se eu não me engano, 44 milhões. Está também numa crise, mas não teve essa convulsão ainda de derrubada de poder, das pessoas irem para reivindicar alimento. O que nós tivemos em 2013, uma reivindicação política, de derrubada do PT com razão. Mas essa ideia de fome está longe disso.